Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal da Grafologia do Método Haddad. Aqui é o lugar onde você entende como as pessoas funcionam através dos seus gestos a escrever. Eu sou a Letícia Haddad, expert na escrita. Caso você tenha acabado de encontrar esse vídeo aqui pela internet, seja bem-vindo aqui no meu canal e eu quero muito que você possa retornar. Então já clica logo aqui embaixo, se inscreve e coloca o curtir também, porque isso ajuda para que mais pessoas também possam descobrir esse nosso veículo de comunicação. Bom, se você está nesse vídeo é porque você clicou numa informação que você tem curiosidade em saber. E eu vou falar para você, eu como especialista na escrita também sou consteladora. E a constelação familiar, ela veio agregar muito para os meus conhecimentos no que se refere a como a gente entender essas relações familiares através da escrita. E é incrível como cada um desses nossos traços, que são programados desde a nossa infância, aparecem na maneira como a gente escreve. Então, eu quero muito dar uma explicação aqui para você breve sobre como a grafologia estuda as características da escrita e essa característica te ajuda a entender essa dinâmica familiar que uma pessoa possa viver. Então, eu vou te contar um pouquinho aí como que funciona. Só para você ter uma ideia, tá? A família, ela é muito importante na construção da nossa personalidade, isso você já deve saber. A família, ela tem um papel muito crucial no que se refere a gente, por exemplo, determina o nosso caráter, aquilo que a gente aprende, as nossas crenças, as nossas experiências. Então, por exemplo, os nossos relacionamentos familiares, eles moldam as nossas emoções e comportamentos. Imagina que, de repente, você tenha um pai que, na sua infância, não foi muito presente, ou porque ele trabalhava muito, ou porque ele ficou pouco tempo e foi embora, e você teve que ficar com a sua mãe, ou então ele foi um pai presente, mas um pai tão acolhedor e que não era tão masculino, no sentido de falar, vai lá, você consegue. Você percebe que a gente tem vários tipos de questões, né? De tipos de pai, vamos falar assim, e que isso influencia uma pessoa. Mas pensa uma coisa comigo. Se você tem irmãos, você deve saber o que eu vou falar. Você pode ter tido o mesmo pai, cada irmão tem um pai diferente dentro de si. A leitura que a gente faz desse nosso lar é muito pessoal. Ela não é como igual para todo mundo. Por mais que você tenha as mesmas pessoas criadas ali naquele ambiente, cada um tem uma maneira de identificar e se relacionar. Então, os nossos relacionamentos com os nossos pais, eles vão estar presentes sim, tá? Então, a nossa formação da personalidade não se fala só sobre se você é uma pessoa que é mais extrovertida, introvertida, mais mental, ou não. A formação da personalidade, no caso da grafologia, vai nos mostrar como é essa relação familiar. Olha que importante que é isso, tão profundo, né? Vamos linkar agora um pouco as duas coisas. A grafologia, a gente estuda, sabe o quê? Os conceitos como pressão da caneta que exerce no papel ao escrever, o tamanho da letra, a gente também estuda a inclinação, a gente estuda a linha, como essa linha fica no papel. Então, a escrita, ela é uma expressão da pessoa, do como ela pensa, sente e age. E ela revela muito sobre uma pessoa. Ela fala como essa massa do texto está organizada na parte mental, na parte emocional, na parte instintiva, e todas essas questões juntas, como eu sempre falo, você não é um traço, elas vão mostrar como essa estrutura da personalidade foi criada. E existem lugares, por exemplo, na folha, onde você tem mais a representação do pai, mais a da mãe. E aí, é claro que as representações de pai e mãe não só funcionam para você entender a dinâmica familiar, mas como você se relaciona hoje com as pessoas ao seu redor. Então, é sobretudo muito importante você saber e entender como o seu inconsciente leu as experiências que você viveu. Não como você por exemplo, você fala assim, mas hoje eu estou adulta, eu sei que meu pai trabalhava muito e não podia estar comigo, eu já superei isso. Depende. Talvez você pense que você superou, mas na escrita temos marcas lá, ainda tem traumas, e que como estão no inconsciente, você não acessa de forma fácil.
E aí você pode ter problemas como, por exemplo, uma trava de você aceitar novas possibilidades, de você, toda vez que alguém te chama para fazer alguma coisa, vai falar assim, será que eu vou? Será que eu vou conseguir? Aquela insegurança. Então, como a tua mente inconsciente fez essa leitura, é o que vai determinar. Como isso está lá no teu lado inconsciente, você não tem como acessar assim do nada, porque eu quero lembrar, porque não está ao acesso desse lugar. Por isso que o despertar da consciência, o se tornar consciente dos seus processos, vai te ajudar você a melhorar infinitas coisas da sua vida, desde relações profissionais, pessoais, desde você trabalhos que você queira ingressar, desafios que você fala assim, nossa, eu não consigo vencer esse desafio, estou sempre travando no mesmo lugar, estou sempre patinando no trabalho. Tudo isso vem lá da nossa infância, de quando a gente é criança, e está tudo na escrita, tá? Então, a questão da relação familiar na escrita vai mostrar sobre isso. Eu quero falar alguns exemplos aqui para você, exemplos nas escritas mesmo. Como eu sempre digo, a gente não é um traço, mas eu vou falar de uma maneira superficial para você ter uma ideia de como funciona. Por exemplo, se a gente pegar a assinatura, na assinatura a gente tem nome e sobrenome, não é isso? Então, a gente tem nome da mãe, nome do pai. Algumas pessoas só põem da mãe, outras pessoas põem mãe e pai, outras só põem do pai, outras não põem nem mãe nem pai, só põem iniciais. Tudo isso existe não uma explicação, mas existe uma conexão entre o que você sente e o que você está expressando. Por exemplo, se a gente tiver o nome da pessoa, tá? E o sobrenome de uma maneira visualmente parecida, tá? Aí a gente vai falar de um equilíbrio entre a sua parte íntima, você como pessoa, e a sua vida familiar. Quando a gente tem, por exemplo, o seu nome maior, um tamanho maior, e o seu sobrenome menor, a gente vai falar de uma importância maior que você dá a si mesmo. E também pode ser, com mais traços que a gente vai considerando, uma independência do núcleo familiar. Por exemplo, eu faço minhas coisas, eu não fico dependendo tanto da aprovação da minha família, né? Aí lê-se família, por exemplo, se você está colocando o nome menor do pai ou da mãe, você também está falando de uma relação de apego ou desapego dessas figuras, tá? Quando a gente fala também da altura dessa letra, desse tamanho, dessa altura, a gente também vai identificar como que você se coloca em relação aos seus pais. Então, veja, por exemplo, se você é uma consteladora, um constelador, como que ao constelar uma pessoa você consegue ter muita assertividade e saber aonde é que ela está com o problema, onde que ela tem que trabalhar uma solução, aonde que ela tem que resolver e de que forma que tem que ser feito. Acabei de falar aqui um exemplo, se você tem um nome, por exemplo, você tem seu segundo nome, que seria da sua mãe, menor do que o seu nome, e menor que o nome do pai, a gente está falando de uma figura feminina vista de menor, com menos valia. E aí você tá, se o seu nome é maior do que o sobrenome da mãe, então a gente está falando, eu sou maior que a minha mãe. E aí a gente tem que fazer o quê? Os trabalhos que a gente conhece dentro da constelação familiar. A grafologia, ela vai vir para te ajudar como um sinalizador. É como se ela estivesse apontando o caminho de uma. É como não, ela realmente está apontando o caminho de uma forma muito assertiva para você saber o que que essa pessoa está passando e mais, não é só saber o quê, mas como resolve. Porque muitas das vezes, né, gente, você aí que está me ouvindo, ou você que é um terapeuta, um constelador também, às vezes você quer, a gente não quer saber o porquê, a gente quer saber como resolve, né? A pessoa quando vai num dentista ou quando vai no médico, ela não quer saber por que que ela está com aquilo, ela quer resolver aquela dor. Então, a escrita, a grafologia vai te dar uma coisa muito importante, que é a assertividade. Entretanto, a grafologia é um tema muito extenso, com muitas e muitas maneiras de se entender um ser humano. E aí, para você compreender melhor como a pessoa funciona e tudo isso que eu estou te falando, você precisa de um método de aplicação prático. Senão você vai ver muito conteúdo, você não vai conseguir colocar nada em ordem. Por isso que eu criei um método que se chama Método Radait, que é onde eu uno todas as minhas experiências aqui há mais de 20 anos, com neurociências,
com a grafologia, com o enneagrama, e eu criei um método único para te ajudar na aplicação desses quesitos, para você conseguir. Eu também sou perita, então eu faço isso de uma maneira que você consiga entender a lógica e aplicar de forma muito assertiva. Eu vou só contar rapidamente um caso, né, de uma cliente no passado que eu já atendi, onde ela tinha muita dependência, da aprovação dos pais. E aí, mesmo ela sendo uma pessoa adulta, já tendo filhos, ela não conseguia, se dar bem na parte profissional. Quando eu fui identificar na escrita dela, nos traços ali da escrita, existia uma conexão ainda de fusão entre mãe e pai. É como se ela tivesse crescido, mas ela ainda estivesse dependendo emocionalmente de um reconhecimento, de um aconchego. Então, todas essas sinalizações vão nos ajudar a ser assertivos e identificar na escrita aonde é que aquela pessoa ficou travada. Porque é isso que acontece. A gente fica como se estivesse congelado na nossa mente naquele tempo onde houve aquela dor. A dor, ela congela. E ali aparece na escrita, tá bom? Espero que você tenha gostado da nossa grafopílula de hoje e a gente vê até amanhã no nosso próximo encontro. Até já. Tchau, tchau.